Isaías 7,14 diz assim: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, e eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Muitos anos antes de Jesus existir, um dos maiores profetas profetiza que uma mulher virgem ia dar à luz. A mulher era virgem, mas ia dar à luz. E nós achamos isso tão lindo. Agora imagina se você nunca tivesse lido isso e alguém chegasse para alguém e falasse assim: olha, você vai dar à luz ainda virgem. Esses crentes são doidos mesmo, né? Então, Jesus é profetizado muitos anos antes de existir. E hoje o trajeto que nós vamos trilhar é a partir dessa profecia, porque antes mesmo de Jesus nascer já existia uma profecia, uma palavra sobre ele. E quem sabe, eu tenho certeza que nem Maria tinha nascido nessa época, nem José tinha nascido nessa época, mas os céus já estavam falando sobre eles. Olha que incrível. E então Maria, né, lá na frente, uma mulher muito respeitada. José, a Bíblia diz que é um homem justo. E ele nasce em um ambiente de um lar muito bem estruturado. Olha só que incrível. Jesus nasce de uma profecia num lar onde o homem era justo e a mulher era respeitada, honrada. Que incrível. Agora, queridos, o trajeto de você viver um processo nem sempre começa do jeito que você quer, do jeito que você pensa, e às vezes começa de uma profecia. Eu me lembro que eu estava dentro da casa de recuperação e um sábado estava esperando a visita do promotor. Já contei isso, quando tocou a campainha e a gente olhava por baixo do portão assim, aí eu vi que tinha um monte de sandalinha e umas barras de saia, e queridos, nós queríamos a visita do promotor. Porque o promotor no dia que ia levava Coca-Cola, bolo, sanduíche, roupa de marca. E nós, irmão, eu quero saber de irmã, ciclo de oração, eu quero o promotor. Quando abriu o portão, pensa no semblante caído, era o meu. Poxa, eu estava esperando o promotor, chegou esse grupo de velhinhas aí. E aí, nós queríamos orar por esses meninos que estão aqui recuperando, pode ser, tá bom, pode. Aí demos as mãos, tipo assim, ora rápido para não atrapalhar a chegada do promotor. E começou a orar, a irmã bate o pé, aponta o dedo para mim. Quando ela apontou o dedo para mim, você já sabe o que eu imaginei. Eu falei, pronto, lá vai pôr meus podres, tudo para fora. Sempre assim. Mas naquele dia, aquela irmã falou 3 coisas. Ela falou assim, ó, Deus está mandando te dizer, Ele vai te levar em outras nações. Vai te levar em várias cidades e estados nessa nação que você não vai dar conta de contar. E vai te colocar sentado a autoridades mundial. Falei, meu pai, eu só queria parar de fumar crack. Queridos, as 3 coisas já se cumpriram. Quando eu recebi a profecia que eu ia rodar em vários lugares, uau, que lindo. Eu não tinha saído nem o máximo que eu tinha saído era da Bahia para Belo Horizonte, e de Belo Horizonte para cá de recuperação. Eu queria rodar o país inteiro, só que eu não sabia. E tem gente que vê lindo, o pastor pegou o avião. Isso é lindo para quem está vendo na rede social. Pega um avião no Acre 1h da manhã, que aqui na verdade é 3, e chega aqui em casa 5h da tarde do outro dia. Você vai ver que existe uma diferença entre aquilo que é profetizado e o cumprimento. Existe um processo que nós precisamos passar. Esse Jesus que agora é profetizado, ele nasce num ambiente maravilhoso. E a segunda coisa que acontece é que quando ele nasce, ele é procurado, desejado, honrado. Sabe, os magos seguiram Jesus, seguiram a estrela até encontrar Jesus. E o menino que nasce, curiosamente, em uma manjedoura, ele de cara recebe ouro, incenso e mirra dos magos, dos reis magos que foram seguindo os sinais. E eu não sou muito fã de dar ênfase aos estudiosos, porque estudiosos são estudiosos. Eu gosto muito do que está escrito,
Mas de vez em quando a gente pode não fazer disso a verdade absoluta, mas podemos pensar. Segundo alguns estudiosos, esses magos ficaram curiosos a respeito de Jesus desde Daniel. Desde a época de Daniel, eles começaram a pesquisar e a estudar e foram seguindo os sinais. E agora encontraram a estrela, apontou e uau, acharam o menino, depositaram o que tinha. Então a vida de Cristo, a vida de Jesus começa de maneira impressionante. O cara, ele é profetizado, ele nasce numa manjedoura, mas cercado de riquezas. E logo em seguida vem a proteção dos céus, porque Herodes fica possesso. E aí Deus dá um sonho a José, pega o menino, leva para o Egito e começa aquela loucura inteira na terra. Imagina que Jesus, presta atenção, ele nasce numa manjedoura, ele é reconhecido como rei pelos 3 reis magos, e ele é reconhecido como rei por Herodes. Porque Herodes reconhece Jesus como rei e temeu. Herodes reconheceu que Jesus era rei e teve medo disso, a ponto de mandar matar todo mundo, porque ele tinha medo de que o reinado dele perdesse para o reinado do menino que acabou de nascer. Mas por quê? Porque Herodes tinha lido as profecias a respeito de Jesus. Então pensa que a história de Jesus começa a ser uma história incrível. O trajeto começa a ser maravilhoso, está tudo acontecendo de forma maravilhosa. Mas aí, queridos, aos 12 anos, um sinal que até Jesus passaria pelo processo para poder cumprir o seu propósito de vida acontece. Irmão Zé, irmã Maria foram para a festa e levaram o menininho de 12 anos. E a festa foi incrível e maravilhosa. E esse menino proposital, que os céus usa para nos ensinar, a mim e a você, que ninguém está fora de viver um processo aqui na terra. Ele é esquecido pelo pai e pela mãe, que viajaram um dia inteiro sem lembrar que o menino ficou para trás. Agora, meu irmão, presta atenção, você que é pai, você que é mãe que está aqui. Imagina que você faz uma viagem e leva seu filho. E essa viagem dura um dia. Né? Um dia hoje o quê? Daqui São Paulo? De carro, né? Mas vamos dizer que foi a pé, seria o quê? Daqui onde? A pé, eu não tenho ideia, né? Eu nunca fiz essa viagem. Mas vamos dizer daqui a Colatina, Governador Valadares, vamos dizer que, eu acho que não chega a isso tudo não, né? Mas um dia andando. Irmão, andar um dia inteiro e não lembrar que um filho tão incrível como Jesus não estava ali, é uma loucura. Porque nós estamos falando de uma mulher que ficou grávida de um menino sem saber que estava grávida, porque quando o anjo visita, fala assim, você está grávida. Como assim? Do Espírito Santo. Cuidado. Você vai pôr o nome de Jesus, mas ele é filho do Altíssimo. Sabe, era um tesouro que foi confiado àquela família. E aí José ficou meio assim, quando ficou sabendo da gravidez e tal. Mas aí o anjo visita ele também e confirma a coisa. Então, nós estamos falando de um menino, não era um menino comum, não era uma gravidez comum, era uma coisa muito especial. Mas Maria e José caminharam um dia inteiro, e esqueceram Jesus. Lucas 2,41 diz isso. Isso é muito curioso. Mas eu aprendo aqui e compartilho com os irmãos o seguinte. Deus estava dando um sinal que todo mundo que tem um propósito de vida, mais cedo ou mais tarde, vai necessariamente ter que passar por um processo. E aí vem o primeiro sinal: o menino está esquecido pelos pais. Por mais que tentem achar comum, eu não consigo entender como uma mãe, como Maria, sabia do processo daquela criança, viaja um dia inteiro e esquece de Jesus. Eu não consigo entender. Eu só entendo uma coisa: Jesus já estava dando um sinal. Nem você vai escapar de viver um processo. Nem você.
nem você. Eu vou falar para você uma coisa. Inevitavelmente, todos nós vamos viver um processo. Só que você vai escolher que tipo de processo você vai viver. Porque tem gente que se tornou pessoas propositais e quer viver. Então Deus faz ele passar um processo para que você se prepare para a promessa e o propósito. Mas tem gente que está sobre um processo... lá na Bahia nós chamávamos de o pão que o diabo amassou. Já ouviram esse ditado? Sabe, o pão que o diabo amassou. Tem gente que vive assim. Ele está num processo, mas como ele não é proposital, o processo dele é só sofrimento, não vai dar em nada. Porque tem gente que sofre. É o verdadeiro pão que o diabo amassou para não chegar em lugar nenhum. Mas quando você entende que você é uma pessoa proposital e está disposto a viver, você começa a discernir que tudo que está acontecendo ao teu redor está te preparando, está te formando, está te amadurecendo, está te capacitando, está se tornando degrau para aquilo que você vai viver no Senhor e para o Senhor. Amém? Então agora eu vejo Deus sinalizando na vida de Jesus. Ninguém escapa do processo. Até Jesus teve que passar por isso. Mateus 4, de 1 a 10, diz assim que, eu vou ganhar tempo, tá bom? E vou citar os textos, se você quiser anotar, anote. Mateus 4, de 1 a 10, diz assim que o Espírito levou Jesus para o deserto, para ser tentado. Ai, Jesus amado. Quem levou, gente? Agora vamos pensar. Qual Espírito levou Jesus para o deserto para ser tentado? O Espírito de Deus. Porque não faz sentido falar que o Espírito das trevas levou Jesus para o deserto para ser tentado e chegou lá, o diabo tentou Jesus, porque não combina. Então o Espírito que levou Jesus para ser tentado foi quem? O Espírito de Deus. A Bíblia diz que Deus a ninguém tenta e de ninguém pode ser tentado. E a Bíblia diz que Jesus ele era 100% Deus, mas ele também era 100% homem. Então, qual Jesus foi levado para o deserto para ser tentado? O homem. Porque se Deus ninguém tenta e de ninguém pode ser tentado, como que Jesus foi levado para ser tentado? Aí tem uma contradição na Bíblia aí. Então eu entendo que o Espírito pegou o homem Jesus e levou para o deserto para ser tentado. E lá no deserto, Jesus foi testado em sua identidade. Se és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Deixa eu te falar, o que estava em jogo não era a pedra e o pão. O que estava em jogo era a identidade de Jesus. Não era pedra e pão. O que estava em jogo era quem Jesus era. Se és filho de Deus, me prova que você é filho de Deus. Porque o diabo, ele tenta fazer isso comigo e com você o tempo inteiro. Ele quer que nós ficamos desesperados, tentando provar para ele que nós somos o que de fato somos. Mas quando você está resolvido nisso, você não precisa provar, porque você já é. Então quando chegaram para Jesus e disseram assim, você é filho de Deus? No interrogatório, ele falou assim, você diz. Eu não vou falar nada. Para que eu vou falar? Eu não preciso afirmar o que eu sei que sou. Eu não preciso carimbar o que eu sei que já é real. Eu não preciso provar para ninguém. Eu não preciso falar para ninguém. Não preciso fazer um post e colocar nas redes sociais dizendo assim, venham ouvir o grande homem de Deus. Venha para a igreja de Deus nos últimos dias. Olha, gente, eu tenho poder. Eu tenho unção. Meu irmão, quem é não precisa falar. Simplesmente fica atento para não ser tentado e se render e se submeter a isso. Então Jesus, ele seria derrotado se ele tenta fazer aquela pedra transformar em pão. E eu vou te falar uma coisa, se ele tenta, ele ia conseguir. Só que aí seria o seu maior fracasso. Porque o problema não era a pedra transformar em pão. O problema era a dúvida ou a certeza se ele realmente era filho de Deus. Então a resposta foi, nem só de pão viverá o homem.
Quem que não vai viver só de pão, gente? Quem? Ah, então agora eu confirmo que quem estava ali era o Jesus, homem. E nem só de pão viverá o homem. Você não vai roubar, nem colocar interrogação e dúvida na minha identidade. Eu sei quem eu sou. Então vem a segunda proposta no processo. Então sobe e pula do pináculo do templo, porque está escrito. Está escrito. Não era a Bíblia na época, mas eram as Escrituras. Está escrito a teu respeito, que você vai dar ordem aos anjos, e eles vão te proteger. O segundo coisa que o diabo faz com o Jesus, no início do processo, é colocar em xeque a profundidade do conhecimento das Escrituras que Jesus tinha. Está escrito. Vai lá. Prova para mim que o que está escrito a teu respeito é verdade. Jesus falou assim: ei, eu sou muito mais profundo do que você imagina. Porque também está escrito. Eu quero te falar uma coisa. Sempre que o diabo tentar usar a sua história, parte da sua história, parte do que Deus falou a teu respeito, sempre que o diabo tentar usar a metade da verdade, apresente para ele a verdade inteira. Por isso que o Espírito Santo veio morar em nós, porque Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou mandar o Espírito Santo da promessa. E sabe o que ele vai fazer? Ele vos guiará a toda a verdade. Significa que você conhece a verdade parcial. Fica tranquilo, você vai conhecer ela logo, toda. Eu dei uma segurada. Eu te levei na verdade até aqui, mas eu estou indo, e aí o Espírito Santo vai completar essa verdade. Então quando o diabo vier falando assim: eu sei das promessas para a sua vida. Então, existe assim, mas... Não. Você sabe, diabo, da metade. Deixa eu te apresentar um pouco mais. Deixa eu te mostrar um pouco mais profundo o que Deus tem a meu respeito. Deixa eu te falar um pouco mais sobre o que Deus quer da minha vida. Está escrito. Não, mas também está escrito. Também está escrito. Não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor a mim mesmo? Não tentará quem, gente? Eu estou cada vez mais convencido que quem estava naquele deserto era Jesus, purim, humanidade total. Não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito. Então o diabo fala: ai meu Deus, eu tentei na identidade dele, não deu certo. Agora tentei nas escrituras, não deu certo. Eu consegui com Eva e não consegui com ele. Como assim? Dentro do jardim eu consegui distorcer a verdade na mente de Eva, mas aqui no deserto eu não consigo distorcer a verdade na mente desse cara. Então vamos para a terceira, eu vou fazer uma proposta. E por mais que passou despercebido para você, a proposta é absurda. Sabe qual é a proposta? Mostrou-lhe os reinos desse mundo e disse: tudo que você está vendo, eu vou te dar. Ou seja, o que você veio conquistar está na mão. Está na mão. Porque a mim foi entregue, o diabo disse isso. A mim foi entregue e eu dou a quem quiser. Então, vamos encurtar o caminho. Vamos diminuir o processo. Eu te dou tudo logo. Que você veio foi para conquistar isso aqui mesmo. Eu vou te dar tudo. Mas você vai fazer só uma coisinha rapidinho, escondidinho e tal. A gente põe até um pano preto, apaga até a luz, você faz rapidão, ninguém vai ver. Você só dá uma prostradinha e me adora. Aí Jesus não suportou. Aí Jesus, no meu ponto de vista, Jesus perdeu a paciência e falou assim: arreda-te, Satanás. Sai daqui, velho. Adorará só o Senhor teu Deus. E só a Ele prestarás culto. Dá licença, que papo chato. Você não vai conseguir. Eu entendi o que eu vim fazer. E eu não vou pegar um atalho.
Muitas vezes, quando nós começamos a viver algo que Deus tem para nós, achamos que chegamos em um lugar de proteção, e na verdade é um lugar de processo. Nesse lugar de processo, nós somos tentados, e muitos pegaram o atalho. Irmão, era bem mais fácil se Jesus caísse na mentira do pai da mentira, né? Muitas vezes, quando começa a missão, quando começa o processo, é assim: você começa de uma profecia, de repente tudo começa a ficar ouro, incenso e mirra e tal, mas aí vem os sinais de que, epa, pera, opa, ei, aí de repente o diabo chega e fala: vamos começar, não tem jeito. Então, em todas as áreas, queridos, a nossa vida é assim: mãe, filho, marido, esposa, empresa, ministério, igreja. A coisa começa linda, maravilhosa, e de repente os sinais que a coisa não é uma fantasia começam a bater a porta, e você vê: meu pai, não imaginei, né? Quantos empresários, quando era funcionário, se eu for patrão, um dia que Deus me der uma empresa, aí quando Deus dá a empresa, fala: vontade de ser empregado, meu Deus, né? Quando eu era um líder na igreja, um auxiliar, falava: no dia que Deus me der uma igreja, isso assim, assim, assim. Aí Deus falou: meu Deus, vontade de ser só o vice. Jesus, tem coisa que quando Jesus nos muda de cadeira, nos cura. Então, queridos, no processo, durante o processo, Jesus encontra adeptos, né? Jesus sai e ele vira para 3 filhos de pescador que estavam ali pescando. Ele fala assim: larga tudo e me segue. E de maneira incrível, os caras compraram a briga, né? Então vamos, não largaram as redes, foram embora e a coisa começou a andar. Então, Jesus encontra os primeiros que compraram a ideia dele durante o processo. No processo, quando começamos a não negociar as verdades, aí começa as perseguições. Queridos, eu não tenho tempo de detalhar tudo isso aqui com versículo por versículo, que nós não teríamos tempo, mas daqui a pouco você vai entender onde nós vamos chegar. Mas tudo que eu estou citando aqui é pautado durante esse tempo de caminhada de Cristo, durante 3 anos e meio. Então, a turma que um dia estava comendo pão, no outro dia estava saindo fora porque ele mudou o discurso. Isso faz parte do processo, queridos. Um dia Jesus atravessou o mar da Galileia, ou do Genezaré. Quando ele chegou do outro lado, a galera que tinha comido pão do outro lado, parece que tinha já inventado o avião, parece que Santos Dumont já estava lá, eles já estavam do outro lado. Quando Jesus, uai, vocês já estão aqui? Nós viemos aqui porque o Senhor é maravilhoso, né? O Senhor é incrível. Essa pregação é maravilhosa. Jesus falou assim: eu sei porque que vocês estão aqui. Vocês estão aqui porque vocês comeram e se saciaram. Aí alguém: misericórdia, dá discernimento ao pastor, Senhor. A igreja estava tão boa. Misericórdia. Aí Jesus falou: pois bem, já que vocês vieram, vamos fazer outro culto. Vamos lá, culto. Ok, louvor, beleza. Deixa eu pregar rapidinho aqui. A mensagem hoje é: quem não beber do meu sangue, não comer da minha carne, não tem parte comigo. Sabe, vocês que estão vindo atrás de mim porque ficam comendo pão e peixe, a partir de agora vai ter que comer da minha pessoa, vai ter que experimentar de quem eu sou. De repente, deu 9 horas, o irmão levantou, foi embora. 9:01 levantou mais 10. 9:05 levantou mais 50, 9:10 só tinha os discípulos, uns meio que na porta, assim: vai lá, Pedro, fala com ele, Pedro, vai lá. E Pedro, como sempre, sendo Pedro: mestre, a multidão está indo embora, a igreja está esvaziando, as entradas, a arrecadação caiu, como é que não vamos pagar o aluguel esse mês, Senhor? Mestre, o povo está indo embora, está difícil essa mensagem. Quem sabe Pedro foi pensando assim: Jesus vai falar assim: é mesmo, Pedro? Vamos fazer visita para os irmãos, para eles voltarem para o culto. Você quer ir também? Porque quem entendeu a vida no processo não negocia a verdade com ninguém. Querem vós ir também? E agora, irmão?
Vai para onde? Já largaram tudo, já tem o governo romano querendo pegar eles. Aí Pedro falou, você quer saber de uma coisa? Para onde iremos nós? Se só tu tens palavras de vida eterna. Ok, então vamos continuar. Porque o primeiro sinal que você está entendendo o processo é quando você entende o destino. Quando você entende a palavra. Uau! Então, vamos lá. Vamos ganhar tempo aqui. Deixa eu pular algumas coisas rapidinho. No processo, Jesus, ele é rejeitado pelos seus, né? Marcos 6,4. É negado por quem esteve perto. Jesus é negado. Perguntaram para Pedro 3 vezes, você estava com ele? Não conheço, não sei quem é, nunca vi. É igual a música do Caviar. Nunca vi, não conheço, não sei o que há. Sai de mim. Puxa vida. O cara estava morrendo afogado, eu estava lá do lado dele para socorrer. O barco estava afundando, eu dei ordem. Agora o cara está ali dizendo que não me conhece. Parece igreja evangélica brasileira, que o Facebook não pode nem fazer retrospectiva. Que um ano o irmão amava, no outro ele já é brigado, é inimigo. Alô? Durante o processo, ele é negado por quem esteve perto, abandonado por quem ele cuidou. Chega no Getsemane, tinha um rapaz lá enrolado no cobertor. Quando os soldados aproximaram e colocou a mão no cobertor, talvez até fazer uma pergunta, né? O cara saiu correndo pelado, nu. O cara preferiu fugir nu e largar o cara que talvez um dia antes ele falou que amava. Isso acontece muito durante o processo, querido. Se alguém um dia te deixou, se preocupa. Talvez você está dentro de um processo de Deus. Durante o processo, ele é traído por um amigo. Porque foi essa a última fala que ele disse para Judas. Amigo, aqui veio. E Judas o beijou. E os soldados vieram e o prenderam. Durante o processo, um domingo, ele monta no burrinho e vai entrando em Jerusalém. E aí colocaram no grupo de WhatsApp da cidade, o Messias está entrando. Vamos todo mundo combinar de cortar folha de coco, né? E galhos de pé de coco, é palmeira, sei lá, alguma coisa de palmeira, é a mesma coisa. E vamos fazer uma recepção para ele, porque finalmente ele está vindo. Aí todo mundo começou, Hosana, 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 Hosana. E Jesus deu, tem até torcida organizada aqui nessa cidade, que lugar legal. Na outra sexta-feira, a galera está gritando, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Porque quando ele entra montado num jumento, dá uma sensação que ele está na vantagem. Então a adesão, o povo gosta de pessoas que parecem que está por cima. Mas quando ele parece estar sendo derrotado e fraquejado, o povo fica contra. Quando ele troca o jumento, quando ele sai de cima do jumento e a cruz vai para cima dele, o povo trocou o Hosana por o crucifica-o. Isso acontece durante o processo. Você pode ter em algum momento da sua vida, parece que as coisas estão acontecendo, está dando certo, sua família, suas finanças, você está prosperando, mas aí de repente parece que a coisa mudou. A galera gritou Hosana, agora está gritando crucifica-o. Então Jesus nos ensina 3 coisas incríveis, e é aqui que eu quero que você fique muito ligado, que toda pessoa que entende e participa do processo, vai pôr em prática. 3 coisas. Quem entendeu, está vivendo o processo, naturalmente vai fazer essas 3 coisas. Eu não quero falar na ordem necessária, uma ordem, mas não precisa ser exatamente na ordem que eu vou falar, mas essas 3 coisas todo mundo que entendeu, que está vivendo um processo vai fazer. A primeira é que essa pessoa ela vai orar e chorar por unidade.
João 17:20 diz assim: eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem futuro. Está falando de mim e de você. Viu? Futuro. Eu não rogo somente por estes. Por estes quem? Aqueles que estão ali. Mas também por aqueles que vierem. Kleber, Miguel, Claudione, Felipe, Bárbara, Túlio, Jean, Charley. Eu não rogo só por Pedro, Paulo, Tiago, mas eu rogo também pelos irmãos do núcleo, pelos irmãos da Assembleia, aqueles que vierem a crer. Eu rogo por intermédio da sua palavra, Pai, a fim de que todos eles sejam um, como eu e tu somos. Ó Pai, como eu em ti e tu em mim, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eles precisam ser um. Você pode ser um evangelista e um desevangelista. Para que o mundo creia que Jesus enviou Jesus, que Deus enviou Jesus, nós precisamos ser um. Mas se nós não somos um, o mundo não vai crer que Deus enviou Jesus, então nós estamos desevangelizando. Então, a mente de quem entendeu que a sua vida de propósito necessariamente passará por um processo, é a mente de quem intercede, de quem ora, de quem clama ao Pai por unidade. Pai, eu peço que eles sejam um. Irmão, um dia eu ministrei isso em Colatina, a diferença de comunhão e unidade. E eu peguei aquelas batatinhas pequenininhas, né? Uma redinha cheia de batata, elas estavam juntas. Mas aí eu coloquei todas no liquidificador e bati. Aí agora elas não estavam mais juntas, agora era uma coisa só. Nós podemos ser uma redinha de batata, mas podemos ser um purê. Jesus não fez para sermos uma redinha de batata. Ele não orou para que nós fôssemos uma redinha cheia de batatinhas. Ele orou para que nós fôssemos um. Só isso. Então eu estou pedindo, Pai, que eles sejam um. Tanto esses que estão aqui, tanto os que vão nascer. Todos que vierem a crer. Precisa ser um. Mas será que Jesus estava desequilibrado quando ele orou isso? Será que ele não sabia que nós tínhamos pensamento diferente, sentimentos diferentes, gosto diferente, cultura diferente? Ele sabia, então por que ele orou? Porque ele sabe que isso é possível, mas como isso é possível? Se eu e você entender o que Davi entendeu, o que José entendeu, o que ele entendeu, o que muitos homens entenderam, nós vamos derrubar essa barreira, vamos derrubar esses muros e vamos conseguir ser um, independente disso, porque eu entendo que você e eu estamos em um processo, e quem sabe você faz parte do processo de Deus para a minha vida, e eu do processo de Deus para a sua. É muito simples. Então Jesus orou por isso, gente. Preste atenção. Como isso é sério? Você sabe por quantas coisas Jesus orou? E você sabe por quantas ele chorou? Você tem a noção da gravidade disso. Então, só conseguiremos viver em unidade se entendermos que estamos em um processo e não em uma guerra. O problema é que nós vivemos na terra pensando que estamos em guerra e não em um processo. Então, estamos o tempo inteiro desconfiados. E você sabe por que nós eliminamos alguns do nosso exército? Com medo de que ele ferido, nós tenhamos que levar ele para a base. E como nós não queremos esse tipo de trabalho, muitas vezes nós deixamos sangrando e fingimos que não estamos vendo. Ou quem sabe até, eu estou vendo uma série na Netflix chamada 3%, não sei se alguém já viu, e esse 3% trata exatamente de processo. E aí, uma líder, um cara que foi recusado no processo,
pegou uma faca e cortou o pescoço da menina, mas uma outra moça que quer ser a líder foi lá para socorrer e, abalada emocionalmente pelo choque de ver a menina morrer, tampou a ferida para parar de sangrar no pescoço da outra e para alguém vir socorrer. Só que durante aquele processo, ela lembrou que se a menina morre, era a chance dela ser líder. Então ela tirou a mão. Quando ela tirou a mão, o sangue jorrou. Aí a menina que estava sóbria fez assim, ó. Aí por alguma razão, ela voltou e segurou de novo. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você tirou a mão do pescoço de alguém que está sangrando, fique sóbrio. Coloque de novo. E entenda o processo. Tem alguém aí? Segunda coisa. Essa parte, eu preciso que vocês façam comigo igual fizeram com Moisés. Eu vou pôr um véu na cara. De vergonha. Perdão. E quando estiveres orando, Marcos 11, 25. Se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai. Quando, gente? Quando tiver? Quem orou aqui hoje? Oi! Quem orou aqui hoje, gente? Quando estiveres orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoai. Mas se eu não quiser? Para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoardes, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Me dá um véu aí, Moisés, para eu arrumar um lugar para enfiar a cara. É exatamente isso que a Bíblia está dizendo, viu, gente? E não tem teologia moderna para mudar isso aqui. Você pode pegar em qualquer versão, vai dar isso aqui. Se não perdoa, Deus não perdoa. Oi? Jesus disse que quem não perdoa não é perdoado. Foi Jesus que falou. Agora você não pode jogar na conta de Moisés, que tem um monte de gente que tudo que foge daquilo que ele não quer ouvir, joga na conta de Moisés. Foi a lei de Moisés. Não, aqui foi Jesus. E agora? Agora foi Jesus, não foi nem Paulo. Foi Jesus. Então, como nós podemos dizer que somos perdoados se nós não? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Seja sincero, tenha coragem. Quem aqui já pecou contra o Senhor? Aleluia. A verdade reina. Outra pergunta. Quem já foi perdoado pelo Senhor? Agora, a última pergunta. Quem aqui tem alguém que você ainda não perdoou? Santo. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Porque se você levantou a mão dizendo que foi perdoado pelo Senhor, mas você ainda tem alguém que você não perdoou, você está vivendo um grande engano. E não é o pastor Kleber que está falando, é a Bíblia. Porque se você tem alguém que você não perdoou, mas você está levantando a mão e falando assim, o Senhor me perdoou. Não perdoou, irmão. Discute com a Bíblia. E não adianta me mandar mensagem depois do culto, vai ler a Bíblia. E se você não se alinhar com a Bíblia, você ora, arruma um foguete, vai para o céu, faz alguma coisa, se vira com Deus, porque está na Bíblia. Quem não perdoa não é perdoado. E por fim, João 13:4 diz assim: e levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e tomando uma toalha, cingiu-se com ela e depois deitou água na bacia
e passou a lavar os pés dos discípulos e enxugar-lhes com a toalha que estava cingido. Aproximou-se de Simão Pedro e este lhe disse: Senhor, tu lava os pés a mim? Respondeu Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreenderás depois. E disse Pedro: nunca lavarás os pés, nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: se eu não lavar, você não tem parte comigo. Então o primeiro é unidade. Segundo, perdão, não é essa regra necessária, tá? Eu coloquei nessa regra porque eu achei interessante a gente concluir com esse aqui. E o terceiro é Jesus levantar depois da ceia, pegar uma toalha, cingir-se com a toalha. Ele pegou a toalha e fez isso aqui, ó. Colocou aqui assim, tal. Cingiu. Pegou a bacia. E aí começou a lavar os pés do discípulo, né? Foi um, foi no outro, foi no outro. E eu imagino que Pedrão está lá do canto só mirando. Pedrão imaginando assim, mais uma vez Pedro pensando, né? Jesus vacila demais, mano. Como assim? Nossa, meu Deus. Não, mas deixa ele vir pro meu lado. Eu vou dar uma alinhada nele hoje, porque não tem lógica, é muito vacilo. Quando Jesus chegou em Pedro, ele falou assim: como assim você vai lavar meus pés? Aí Jesus, aliviando a coisa, Pedro, o que eu vou fazer hoje? Você não vai entender, você vai entender depois. Meu pé você não vai lavar não. Esse Pedro é incrível. Aí Jesus mandou a letra para ele, assim: Pedro, deixa eu te falar uma coisa. Se eu não lavar os seus pés, você não vai ter parte comigo. Pedro deve ter feito a matemática dos 3 anos e meio que ele tinha e tudo que ele viveu. Falou assim: o quê? Não, Jesus, lava o corpo todo. É 8 ou 80, né, velho? Meu Deus. Sabe, unidade, perdão e servir. Para Jesus, lavar pés é mais que um pedido de perdão ou coisas do tipo. Na nossa cultura, nos nossos dias, parece que lavar os pés é... Me perdoa, irmão, pelo aquilo que eu fiz com você. Mas para Jesus é mais do que isso. Lavar os pés para Jesus era: você vai ter parte comigo, né? Lavar os pés era o símbolo de quem entendeu o processo e dizia: eu me curvo diante de você. E nós nunca vamos ter parte um com o outro se você não estiver disposto a se curvar diante de mim e eu me curvar diante de você. Então Jesus agora está se curvando diante dos discípulos, cingindo para lavar os pés, como quem diz: nós só vamos conseguir ter parte um com o outro se eu me dobrar, me curvar e tocar a parte do seu corpo suja e ser um instrumento para limpar. E aí nós estamos falando de uma cidade, nós não estamos falando de Miami, né? Nós estamos falando de Jerusalém, nós estamos falando de estrada de chão, estrada de terra, poeira, barranco. Nós estamos falando dessas botinas que o pessoal trabalha nas pedreiras. Nós estamos falando de sandália. Nós estamos falando de pé que andava na canela. Não estamos falando do cara que desceu do carro. Nós estamos falando de Jesus dobrar e falar assim: eu vou me curvar e eu vou tocar a parte suja do teu corpo, torná-la limpa. E isso me faz ter parte contigo e você comigo.
é mais do que um símbolozinho de me perdoa, Pai do Senhor. Não, eu vou me dobrar. Para eu conseguir ser um instrumento de Deus para limpar a sujeira que está na tua vida, eu preciso me dobrar, eu preciso descer. Então eu quero começar essa brincadeira sendo o exemplo. Eu, líder, o Jesus que vocês viram ressuscitar mortos, o Jesus que vocês viram curar cego. Olha, eu quero dar um recado para vocês. Tudo isso que vocês viram não foi... Tudo isso que vocês viram eu fazer, tudo isso que vocês viram eu falar, nada disso foi suficiente para me impedir de me curvar diante de vocês e tocar a parte mais suja do teu corpo, porque é assim que nós conseguimos ter relacionamento e parte um com o outro. Uma igreja, um homem ou uma mulher que entendeu o processo, ele jamais terá dificuldade de se abaixar para lavar os pés de alguém. Jamais. É assim que nós temos parte um com o outro. Eu falei isso no DNA. Meu pastor tem ministrado isso. Noé plantou uma vinha, pegou, fez vinho, bebeu, se embriagou e ficou peladão. Um filho foi para o Facebook falar, venham ver. O cara que era o cara da arca, está ali no peladão. O outro pegou um lençol de costas e veio mirando, com medo de olhar a nudez, e cobriu. Ninguém fica bêbado para sempre. Noé levantou da sua embriaguez e chamou o filho que expôs a nudez e amaldiçoou, e chamou o outro que cobriu a nudez e abençoou. Se a igreja não aprender a lidar com as partes sujas do irmão, nós nunca somos um corpo, porque nós não temos parte um com o outro. Oi? Irmão, lidar com seu tio antiu é fácil, difícil é lidar com seu CC. Oi? É ou não é? Não vou falar mais porque eu não sei o nome dessas coisas. Jesus está dizendo para Pedro, Pedro, se eu não puder ser usado para tocar essa parte suja da sua vida, e se você não tiver coragem de tirar essa parte suja e confiar que eu vou ser um instrumento para limpar, nós nunca vamos ter parte um com o outro. Você sabe por que você tem dificuldade de se relacionar com algumas pessoas? Porque a cultura gospel e a cultura mundana colocou na nossa cabeça, sabe o quê? Ande com quem te faz bem. Seja amigo de quem fala o que você quer ouvir. Frequente a igreja que te faz bem. Seja discípulo do pastor que só fala o que você gosta de ouvir. Ainda que seja mentira, mas é legal. Se relaciona com quem te faz bem, só isso. Mas se alguém mandar você tirar a sandália e deitar uma bacia, sai fora. Nós nunca vamos conseguir ter parte com alguém se nós não podemos tocar a parte suja da vida dele. E aí você pensa assim, eu acho isso uma heresia. Eu vou te falar que não é. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros.
O problema é que nós ficamos querendo enganar os outros. Vamos, vem comer um lanche comigo, vamos no hambúrguer, vamos não sei aonde. Vamos fazer um churrasco aqui em casa para você ter comunhão. Não, você pode até comer com alguém e não ter comunhão com ela. Você só tem comunhão com quem você anda na luz. E o que é andar na luz? Por que a Bíblia diz que se andarmos na luz? Qual a necessidade? Em que contexto cabe isso? Irmão, luz é o contexto de algo que está obscuro, de algo que está escuro, de algo, sabe, quando você anda na luz, você consegue ter comunhão. Quando você traz luz, você consegue ver a sujeira. Quando você traz luz, você consegue ver o erro, o pecado, a fraqueza, a limitação do outro. Então, se nós conseguimos pegar isso tudo e andar na luz, como Ele na luz está, como que Ele na luz está? Sabendo que eu e você somos miseráveis pecadores, Ele mesmo sendo a luz, Ele ainda assim consegue descer e lavar os nossos pés. Então, a bacia e a toalha é mais do que uma coisinha que acontece no final de um culto emocionante. É um símbolo de eu vou. Se alguém um dia já lavou meu pé, viu que não é pouca água e nem qualquer balde, qualquer bacia que cabe. Você sabe disso, né? Quem já lavou meu pé um dia já viu isso. Não adianta vir com aqueles baldes em funil, porque meu pé não cabe, meu pé é 40 e todos. Então você está vendo uma parte do meu corpo que talvez você nem vê, tem uma mesa aqui tampando e tal, você nunca observou isso. Tá ligado? Irmão, só quem lava o pé do outro vai descobrir que o cara estava usando a meia furada e ninguém sabia. Jesus, ele se curvou e falou assim: Pedrão, eu queria que você descobrisse isso de uma outra maneira, mas eu vou ter que te ensinar isso de uma maneira muito chocante. Se eu não puder tocar, se eu não puder conhecer essa parte suja da sua caminhada, você não vai ter parte comigo. Se eu não puder tocar essa parte suja de onde você tem andado e pisado, você não vai ter parte comigo. E Jesus não lavou os pés do discípulo para ter conteúdo, para lá na frente, quando alguém fizesse alguma coisa, ele falou assim: mas eu sei que você não usa o tênis pé, tá? E sabe quando que Jesus deixou para fazer isso? Você sabe quando? Aos 49 do segundo tempo. Eu não ia ter mais tempo para expor para ninguém o que aquilo causou e o que ele viu. Ele saiu dali e foi ser preso. Jesus não faz questão da sujeira que ele viu em nossos pés, mas ele faz questão de ver os nossos pés limpos, ainda que amanhã ele saiba que nós vamos sujar de novo. E por fim, eu fiz questão de fuçar, ler, reler, para perceber se Judas não estava ali. Mas eu tenho uma notícia: ele estava. Ele estava. Judas estava lá, cara. Jesus já tinha falado que ele era o traidor. Jesus já tinha falado. Judas já estava endemoniado. E Jesus se curvou a si mesmo e falou: me dá seus pés, queridão. Eu vou me curvar e eu vou lavar. Porque o meu problema não é se você vai me trair ou se você está endemoniado. Não tem a ver com quem você é, tem a ver com quem eu sou. Ei. Sabe por que nós temos relacionamentos quebrados e arranhados? Porque nós relacionamos com o que as pessoas são e não com quem nós somos. Depende do que você for, eu serei. E deixa eu te falar uma coisa: quem entende de processo se relaciona com essa mentalidade. Não tem a ver com quem você é,
tem a ver com quem eu sou. Não tem a ver com o que você faz, tem a ver com o que eu faço. Não tem a ver com o que você pensa, tem a ver com o que eu penso. Não tem a ver com o que você sente, tem a ver com o que eu sinto. Não tem a ver com você, tem a ver comigo. E é por isso que Jesus consegue chegar no jardim e ver o cara vindo beijar para traí-lo, e ele fala assim: amigo, aqui veio. Jesus está dizendo para Judas o seguinte: você pode até não ser mais meu amigo, mas eu continuo sendo seu. Você me vender, me trair, não mudou nada aqui. Pode ter mudado aí, mas aqui não muda, porque eu estou vivendo um processo para cumprir um propósito. Hey. O que as pessoas fazem não pode mudar quem somos em Deus. O que as pessoas falam não pode mudar quem somos em Deus. Só acontece em quem não entendeu que a sua vida tem um propósito e ela precisa naturalmente passar por um processo. Não tem mais a ver com você, querido, tem a ver comigo. Não tem mais a ver com aquela pessoa, tem a ver com você. Quando você vai entender isso? Quando você entender isso, os céus vai falar assim: você está pronto. Quando nós como igreja entendermos isso, os céus vai dizer assim: vocês estão prontos. Do contrário, vamos continuar sendo quem somos. Eu acho que o que mais entristece a Deus é ver pessoas entrar de domingo a domingo na igreja e no domingo seguinte ela vir pela mesma necessidade que ela teve domingo passado. E domingo que vem ter as mesmas necessidades que tem hoje. Mas eu posso te afirmar uma coisa: se nós entendermos isso aqui hoje, domingo que vem você pode até estar aqui por alguma necessidade, mas não vai ser mais essa, de unidade, de perdão e de se curvar e ver a sujeira do teu próximo, ainda que ele seja um traidor. Não tem a ver com ele, tem a ver com você. Não tem a ver com Judas, tem a ver com Jesus. Não tem a ver com o que fizeram com você, tem a ver com quem você se tornou.